Parte um líder é. Eles não precisaram ser chefes para ser líderes. E você também não precisa. Andréa. Um famoso político disse certa vez: quanto mais longo for o nome do seu cargo, menos importante será o trabalho. Se isso for verdade, então Andréa Stoller tem um trabalho realmente importante. Basta perguntar a qualquer um que teve contato com ela na escola onde trabalha há 15 anos. Andréa não é uma de professora. Não tem nem mesmo um cargo propriamente dito. O que ela faz? Quase tudo. Ela exerce dezenas de funções, incluindo os de contadora, enfermeira, recepcionista, secretária, coordenadora de processo de admissão, responsável pelo material escolar e inspetora de alunos. E, embora não tenha um cargo definido, ela gosta do título evocado pelos quase 200 estudantes todos os dias. Eles a chamam de mãe. Estou convencido de que, no coração de cada empresa de sucesso, estão uma ou várias pessoas sem cargo definido, exatamente como Andrea. Um dia, Andrea recebeu a notícia por telefone de que uma das alunas havia morrido em um acidente de carro quando ia para casa após o treino de futebol. Ao descer do carro, a adolescente fora atingida acidentalmente por outro veículo, morrendo em seguida. A tragédia foi devastadora para a família da menina, para os seus colegas de turma e também para o rapaz que ela namorava na época, Simon. Depois do acidente, Simon caiu em profunda depressão, evitando as pessoas e negligenciando as atividades escolares. Andrea reconheceu os sinais de depressão e se empenhou em dar o apoio ao rapaz. Ela se ofereceu para auxiliá-lo em suas tarefas e aulas particulares, apesar de não ter diploma de professora. Na formatura, todas aplaudiram quando Simon subiu ao público para fazer o discurso. Ele agradeceu especialmente Andrea por tê-lo ajudado a chegar até ali. Hoje, o jovem que quase perdeu a esperança com a morte da namorada é um skatista famoso nos Estados Unidos. No exemplo de Andrea, ele procura encorajar os outros estudantes que enfrentam diversidades. Andrea se tornou uma figura tão importante na escola que muitos alunos fazem de tudo para estagiar como auxiliar de escritório com ela. Não só aprendem a realizar tarefas administrativas, como também sabem que receberão uma atenção especial quando estiverem sozinhos com ela. Andréia escuta os adolescentes, dá conselhos e assistência quando estão doentes ou precisam de ajuda. Na verdade, ela tem um coração tão bondoso e tão compreensivo que até os pais a procuram para falar sobre os próprios problemas, divórcio, questões envolvendo os filhos, etc. Durante um verão, uma escola de ensino fundamental da cidade pegou fogo. E o colégio onde Andréa trabalhava precisou abrir espaço com rapidez a fim de abrigar os estudantes que seriam transferidos para lá. A ideia era construir vários prédios anexos em seu terreno. Por causa da urgência das obras, André e seu marido trabalharam até tarde da noite por semanas para que a escola pudesse abrir no prazo agendado. Andréia conseguiu até um lugar provisório para abrigar as turmas que ainda estivessem sem aula. A igreja que ela frequentava colocou as dependências à disposição. Como resultado das negociações, a escola pagou um aluguel mínimo por esse espaço. Andréa Stoller ainda não tem um cargo, mas ela lidera e influencia os outros de modo significativo todos os dias. Um cargo é bom para quê? No mundo de hoje, dá-se muito valor ao cargo de uma pessoa, embora, por si só, isso signifique muito pouco. Certa vez fiz uma pesquisa em meu site a respeito das razões que levam as pessoas a agir como líderes. Uma mulher respondeu: quero governar o mundo algum dia, e acho que ser líder na minha empresa é um bom ponto de partida. Seu desejo ressalta o apelo dos cargos de chefia. Eles sugerem que a pessoa alcançou o poder, posição, prestígio e privilégios. Mas os cargos de chefia são tão poderosos assim? O que um cargo realmente confere a quem ocupa? O jornal The New York Times publicou um artigo sobre o chefe de comunicações em terra da Amtrak, estatal americana de transporte ferroviário, cujo cargo mudara de diretor para diretor executivo. Mas a alteração não se deveu a uma promoção. Quando a empresa reduziu o número de diretores de 85 para 10, deram-lhe um novo título para que ele se sentisse melhor. Na reestruturação, ele tinha sido um dos poucos escolhidos para integrar o alto escalão. Que impacto isso teve sobre seus subordinados?
Não significou nada, admitiu. Às vezes, é mais fácil dar a um funcionário um cargo que soa importante do que pagar o salário maior. Muito embora, de acordo com uma pesquisa, 85% das pessoas recusariam uma posição mais alta em troca de um aumento salarial de 10%. Mark Senedella, presidente e CEO do TheLeaders.com, um site de empregos para executivos, diz: Você nunca será contratado com base apenas no seu cargo atual. Ele é mais útil dentro da sua empresa e também serve para saber como você é visto pelos demais. Em outras palavras, um cargo não descreve uma função. Pode sugerir algumas coisas, como ter responsabilidade sobre outros funcionários ou atingir metas, mas não define o que uma pessoa faz especificamente. Dá apenas uma vaga ideia. Na verdade, quando se trata de poder real, os cargos são quase sempre enganosos, mesmo no nível de um CEO. Se ninguém gosta do chefão, ele pode ser completamente ignorado por seus subordinados. Por outro lado, um funcionário respeitado, mas em outro nível hierárquico, pode exercer uma influência significativa sobre os outros. É importante que o organograma de uma empresa reflita a realidade de todas as pessoas que agem como líderes ou exercem liderança na corporação. É por isso que as chamamos de líderes sem cargo. Pode ou não ser responsabilidade delas liderar outros funcionários, e mesmo assim, todos os dias elas influenciam e guiam aqueles ao seu redor. Lembre-se de que influência e inspiração emergem da pessoa e não do cargo em que ela ocupa. Um exército de leões. Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, disse: Um exército de cervos guiado por um leão deve ser mais temido que um exército de leões guiado por um cervo. Talvez seja verdade, mas creio que Filipe deixou escapar o ponto mais importante. Um exército de leões guiado por um leão é o que há de mais assustador, porque ele é invencível. O que pode ser mais poderoso do que ter uma liderança forte e eficiente no topo da sua organização? Ter uma organização de leões na qual todos são líderes. Nas fábricas da Toyota, cada empregado na linha de montagem tem autoridade e responsabilidade para interromper a produção a qualquer momento, se sentir que é necessário. O controle de qualidade e a solução de problemas não estão nas mãos dos que têm cargo de chefia. Se alguém percebe um problema na linha de montagem, deve tomar a iniciativa de chamar atenção para isso, em vez de permitir que passe despercebido e se torne um defeito no depósito de uma concessionária ou na garagem de um usuário de veículo. Minha amiga Susan me contou a história da melhor recepcionista que ela já conheceu. Na mesa dessa mulher havia uma placa na qual se lia: Recepcionópolis, população 1. Quando alguém perguntava a ela qual era o seu cargo, ela respondia: Imperatriz Intergaláctica. Ela podia não se levar muito a sério, mas com relação ao seu serviço era diferente. Atuava como líder justamente no primeiro ponto de contato da empresa com o público. O instalador de TV a cabo que conheci em um dos meus seminários se orgulhava muito dos serviços adicionais que prestava aos clientes por ocasião de suas visitas, como ajustar o relógio dos aparelhos eletrônicos e ensiná-los a usar os recursos com que mais se confundiam. Ele não se considerava um instalador, e sim um consultor de entretenimento caseiro. Um voluntário de uma ONG, encarregado de atender telefonemas, recebeu uma ligação de um doador descontente. O benfeitor estava se sentindo desvalorizado. O voluntário foi capaz de transmitir a ele a mensagem de que a organização estava grata por sua ajuda e esperava contar com a lealdade dele à causa. Por fim, a sinceridade e a convicção do voluntário fizeram com que o doador não só permanecesse ativo, como aumentasse a contribuição. Grande e pequena liderança. Muitas pessoas acreditam que a liderança tem a ver com atos grandiosos e decisivos que entram para a história. Abraham Lincoln e a abolição dos escravos nos Estados Unidos. Churchill e seu discurso de sangue, suor e lágrimas durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, esses eventos históricos certamente exemplificam atos de extraordinária liderança e coragem. Mas o que não percebemos é que nossas ações e nossos esforços cotidianos também exercem um impacto significativo.
Rosa Parks não tinha ideia do efeito que causaria quando se recusou a ceder seu lugar no ônibus a um homem branco em Montgomery, no Alabama, em 1955. Ainda assim, suas ações e sua coragem mudaram o curso da história americana e ela se tornou um ícone de luta pelos direitos civis dos negros naquele país. Quando você realiza seu trabalho, qualquer trabalho, com a iniciativa e a determinação de fazer uma diferença positiva, você se torna um líder. Sandra Dowling, fundadora da escola Papas para estudantes sem teto em Phoenix, no Arizona, explica dessa forma o poder da liderança individual. Quando um professor novo vem à escola, eu digo a ele: se você escolheu o magistério para fazer a diferença, seja bem-vindo. Mas nessa escola, você não fará a diferença, você será a diferença. Quem é um líder? Um dia, minha secretária me informou pelo telefone. Tem um tal de cadete Green na linha 2. Acho que você vai querer conversar com ele. Foi assim que eu ouvi falar do cadete Sean Green, da Academia da Força Aérea dos Estados Unidos. Naquela época, a academia era assunto frequente de matérias nos jornais por conta dos muitos problemas que estavam enfrentando, e nenhuma das notícias recentes era positiva. Green me ligou para dizer que havia lido o que eu aprendi com o meu carteiro sobre o trabalho e a vida. Ele achava que a mensagem do meu livro precisava ser compartilhada na academia. Por isso, tomou a iniciativa de me ligar e perguntar se eu estaria disposto a ir lá e dar uma palestra. Sou apenas alguém que quer melhorar as coisas, disse ele. Esse indivíduo extraordinário não se intimidou pelo desafio de entrar em contato com pessoas que ele não conhecia, mas que achava que poderiam ser úteis. Ele não tinha nem como pagar minha apresentação. Na verdade, Green teve que conseguir aprovação oficial para que eu falasse de graça. Ele era só um cadete, mas certamente pensava como um líder. Como resultado de seu audacioso pedido, o escritor Stephen Covey, autor de Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e eu demos uma palestra para a recém-formada turma de cadetes. Conhecer os melhores entre os melhores que estavam determinados a servir o país foi uma experiência marcante, daquelas que não vou esquecer tão cedo. As pessoas que lideram se esforçam para melhorar as coisas. Todos queremos causar algum impacto no mundo ao nosso redor. Ninguém quer ser jogado de um lado para o outro na vida por forças que não pode controlar. Faz parte do processo de amadurecimento perceber o tamanho da influência que exercemos sobre o nosso ambiente, desde a família até os amigos, da escola à carreira. As escolhas que fazemos têm um impacto imenso no tipo de educação que recebemos, em nossa experiência profissional, nos relacionamentos e na nossa qualidade de vida. Você acha que faz a diferença? Hoje eu vou mudar o mundo. É isso que diz a si mesmo quando se olha no espelho de manhã? Provavelmente não. E ainda assim, nós mudamos a história todos os dias, não apenas para nós mesmos, mas também para nossa família, nossa comunidade, nossos empregadores e nosso país. Algumas das maneiras de provocar uma mudança são notáveis: conquistar um grande cliente, arrecadar dinheiro para a caridade, ajudar a treinar um time de futebol infantil. Outras são discretas: deixar alguém passar à nossa frente no trânsito, dedicar tempo a um colega que precisa conversar, mas nenhuma delas é trivial. Não estou sugerindo que a liderança seja feita apenas de simples manifestações de cortesia. Ainda assim, os líderes percebem o extraordinário impacto desses gestos sobre as pessoas e o ambiente. Eles optam conscientemente por exercitar seus talentos, habilidades e conhecimentos para ajudarem a fazer a diferença. O que você quer? O professor de sociologia e palestrante Tony Campolo afirma que, se você perguntar aos pais o que eles querem para os filhos, a maioria dirá que quer que sejam felizes. Campolo vai além, dizendo que cresceu em um lar onde seu pai não se importava com a felicidade dele. O pai dele queria mais para os seus filhos do que apenas felicidade. Queria que cada um fosse bom, uma pessoa ética que fizesse contribuições positivas. Quase sempre, isso requer trabalho duro e autossacrifício, além da iniciativa de colocar as necessidades dos outros à frente das suas. São coisas que, a curto prazo, podem não nos tornar felizes, mas elas nos ajudam a sermos bons e a fazermos a diferença. Ser feliz é invejável, mas fazer o bem é verdadeiramente admirável. Requer caráter, integridade e perseverança.
Às vezes, ser bom não é um propósito grande o suficiente. Como diz Irving McManus, pastor da Mosaic Church de Los Angeles, perdemos tanto tempo querendo que nossas crianças sejam boas. Não desrespeitem as regras, não se metam em problemas, se comportem, que quase sempre nos esquecemos de instigá-las a serem excelentes. Para mim, a definição da verdadeira liderança é um convite à excelência que fazemos aos outros. Mas há um problema. Não podemos dar aquilo que não temos. Não podemos entender um convite que ainda não aceitamos. Há pouco tempo, em uma convenção, um membro da associação que patrocinava o evento se ofereceu para ajudar na organização geral. Como o Rick estava ocupado com os preparativos entre as sessões, desistiu de assistir a maioria delas durante toda a convenção. Ele não recebeu nenhum pagamento além da valorização dos chefes da associação e ainda pagou a taxa normal para assistir às palestras. Rick foi um exemplo entre tantos que trabalham como líderes sem cargo, executando as tarefas imprescindíveis, porém nada glamourosas. Nunca faltam voluntários para projetos importantes ou de grande visibilidade. Embora eu não queira menosprezar a importância do grande show, fico ainda mais impressionado pelos líderes que sabem o que deve ser feito por trás das cortinas para que o grande show aconteça. Eles assumem compromissos difíceis e que demandam muito tempo, não porque querem ser elogiados ou aparecer, mas porque sabem que aquelas tarefas precisam ser feitas. Como resultado, todos saem ganhando. A verdade é que muitas vezes nós trabalhamos nos bastidores de nossas vidas. Os verdadeiros líderes mostram o mesmo comprometimento com a excelência em qualquer coisa que façam, seja no palco ou nas coxias. Não confunda liderança com fama. Recentemente, o canal Discovery exibiu um especial a respeito dos 100 americanos mais ilustres de todos os tempos. Durante o mês, Matt Lauer apresentou 4 programas semanais, convidando o público a votar na internet. Dos 500 mil votos apurados, saiu uma lista com os 25 americanos mais importantes. Entre eles estavam Abraham Lincoln, Arnold Schwarzenegger, Bill Clinton, Billy Graham, Thomas Jefferson, Tom Cruise, Walt Disney, John F. Kennedy, Dr. Phil e Michael Moore. A mistura entre grandes líderes históricos e nomes do entretenimento como Michael Jackson e o magnata do mercado imobiliário Donald Trump trouxe à tona a questão: o que nós achamos que é ser importante? Na minha opinião, a fama se baseia no que nós conquistamos, mas a verdadeira importância está no que doamos, contribuição oferecida por meio da ação. Barbara Stemmer. Os planos da carreira de Barbara Stemmer mudaram quando estava com 19 anos. Nessa época, ela cursava a faculdade para se tornar professora. Então, o rapaz com quem ela planejava se casar rompeu o noivado e Bárbara interrompeu seus estudos para se recompor e se encontrar. Todos os meus planos foram pelo ralo, relembra Bárbara. Eu me lembro de pensar: o que farei da minha vida? Por sorte, o iniciante no ramo de restaurantes, Bob Merritt, estava precisando de funcionários. Meses antes, quando eu trabalhava dirigindo um caminhão de entrega de pães, ele sofreu um grave acidente que mudou sua vida para sempre. Passei por vários hospitais durante alguns anos e fiquei com uma deficiência permanente, conta Bob. Enquanto se recuperava e pensava em como sustentar a mulher e os 3 filhos pequenos, ele se deparou com um anúncio no jornal local oferecendo uma oportunidade. Uma cadeia de restaurantes chamada Sonic estava procurando um sócio-gerente em Las Cruces, no Novo México. E foi assim que Bob ingressou no ramo de restaurantes. Bárbara foi a primeira funcionária que Bob contratou. Ele conhecia a mãe dela, que cuidava de uma pequena mercearia em uma base militar pela qual ele passava em sua rota como motorista de caminhão. O comportamento da mãe de Bárbara e a sua lealdade sempre o impressionaram. Como Bob suspeitava, essa era uma característica de família. A atitude proativa de Bárbara e seu entusiasmo rapidamente ajudaram a entender as operações do restaurante. Merritt comprou a parte dos seus sócios e começou a expandir o negócio. Em dezembro, estava se preparando para inaugurar um novo restaurante drive-thru e pediu a Bárbara que o ajudasse a treinar os funcionários. Em pouco tempo,
Eu estava fazendo o pedido de equipamentos e uniformes e tudo o que fosse necessário para que o restaurante ficasse pronto para a inauguração, conta a Bárbara. Ela descobriu que era boa não só fazendo o seu trabalho, mas também treinando os outros. Bárbara era cheia de energia, relembra Bob. Ela sempre queria fazer suas tarefas cada vez melhor. Com senso de integridade e uma sólida ética de trabalho, Bárbara cuidava da empresa como se fosse a dona. Sua paixão e sua noção de responsabilidade fizeram dela uma funcionária de destaque, e Bob continuou a aumentar as suas responsabilidades. Ainda assim, ela não tinha um cargo, e por 15 ou 20 anos ela não teve um cargo, até que um dia a Sonic Corporation havia crescido tanto que precisavam de um organograma, conta ela rindo. Bob apareceu no meu escritório e me perguntou se eu gostaria de ser a presidente da empresa. Eu disse que iria pensar no assunto. Nunca dei a resposta, mas na reunião geral ele anunciou a todos que eu havia concordado em ser presidente. Barbara Steimer ajudou Bob a construir a maior franquia de restaurantes Sonic dos Estados Unidos, com 5.500 funcionários, mais de 130 estabelecimentos, um faturamento de 160 milhões de dólares e um dos maiores índices de desempenho do setor. E Bárbara não precisou de um cargo importante para fazer isso, embora ela tenha conseguido um depois de algum tempo. Ser um líder. Os líderes de verdade melhoram as coisas não apenas para si mesmos, mas também para os outros, ainda que sua contribuição não resulte em recompensas financeiras ou reconhecimento público. Poucos líderes alcançam a fama e a excelência, e são estes que aparecem nos livros de história. Mas a maioria das pessoas que considero líderes são como Barbara Steimer. Elas não têm um cargo de chefia, mas alcançam a excelência trabalhando em silêncio e ajudando o próximo. Líderes aumentam o retorno sobre investimento. RSI. Influir na qualidade do dia. Essa é a maior das artes. Henry David Thoreau. RSI. Há alguns anos, a corretora de seguros cujos serviços usei por um tempo cometeu uma falha grave comigo. Foi algo sério bastante para que eu fosse reclamar com um dos donos da empresa. Para minha surpresa, ele demonstrou completo descaso com a situação. Ofendido, falei que ia procurar outra corretora, mas ficou só na ameaça. O que me manteve foi o que eu chamo de o fator de transtorno. Eu tinha várias apólices de seguro em vigor dessa corretora. Transferir as apólices me causaria tantos transtornos que não ia valer a pena. Decidi que, quando chegasse a hora de renovar as apólices, eu cairia fora. Quis o destino que alguma coisa acontecesse a um dos meus carros. Para que eu pudesse requerer o seguro, precisei ligar para a corretora. O representante do atendimento ao cliente, que sempre cuidou da minha conta, havia deixado a empresa, e a mulher que atendeu meu telefonema se chamava Teresa. Fui educado, porém direto ao conversar com ela. Imagino que possa ver pela minha ficha que a minha relação com a sua empresa não tem sido nada boa. Se não fosse pelo transtorno de trocar as apólices ainda em vigor, eu teria procurado outra corretora e jamais faria negócio com vocês novamente. Não é nada pessoal. Essa é a primeira vez que nós dois conversamos. Mas você precisa saber o que aconteceu antes. Teresa ouviu atentamente e me surpreendeu com sua resposta. Senhor Sandborn, eu não sei de tudo o que aconteceu com o senhor, disse ela, mas entendo que esteja chateado por causa do modo como tratamos no passado. Não tenho controle sobre o que já aconteceu, mas lhe asseguro que, se o senhor continuar a fazer negócio conosco, irei tratar pessoalmente do seu interesse e me certificarei de que nada parecido ocorra novamente. Isso foi há muitos anos. Minhas apólices precisaram ser renovadas, mas eu nunca troquei de corretora, graças à liderança pessoal demonstrada por Teresa. Com seu jeito direto e atencioso, ela aumentou o que eu chamo de RSI. Não, não o retorno sobre o investimento da própria empresa, embora ela tivesse feito isso também. Estou me referindo a relacionamentos, soluções e incrementos. A liderança está intimamente ligada ao serviço prestado. Com frequência, conto histórias de pessoas que se comportam como líderes ao prestar serviço extraordinário. Atender ao cliente significa fazer o que for preciso para ajudá-lo. Quando você age como líder, extrapola os limites das suas obrigações. Quando lideramos, tudo o que fazemos está direcionado para a criação de algum tipo de resultado positivo.
o que pode ser melhorar a renda, as relações pessoais, a vida espiritual, a saúde ou a carreira. A bebida de US$ 1.500. Eu estava morrendo de fome. Havia jejuado para um exame médico pela manhã bem cedo. Além de estar faminto, eu estava desesperado pela minha dose matinal de cafeína. Felizmente, havia uma Starbucks logo na esquina do hospital e comprei um cappuccino para a viagem. Perto dali, havia uma delicatessen badalada. Eu sabia, por experiência própria, que a comida era boa. Por isso, estacionei e entrei com meu copo de cappuccino recém-comprado. Mesa para um para o café da manhã, disse eu à garçonete. Ao ver meu copo da Starbucks, ela respondeu rispidamente: Não permitimos que o cliente entre com comida ou bebida de outro lugar. O senhor vai ter que jogar isso no lixo ou deixá-lo no balcão. Eu não estava a fim de me livrar do meu cappuccino. Por isso, decidi levar minha bebida e meu dinheiro para outro lugar. A reação da funcionária ao me ver com uma bebida que não havia sido comprada lá soou como uma reprimenda pessoal. Eu podia entender que o comerciante quisesse vender seu próprio café, mas já havia comprado o meu em outro lugar. Naquele momento, queria muito gastar US$ 10 em um café da manhã, mas o estabelecimento, ao exigir que eu jogasse fora o meu cappuccino da Starbucks, acabou ficando sem nada e perdeu um cliente para sempre. Irritado pelo modo como havia sido tratado, liguei para meu irmão Shaw, que é um bem-sucedido dono de restaurante. Depois de explicar a situação, pedi a opinião dele. Ele vislumbrou uma solução simples. Ela deveria ter dito: Não permitimos comida ou bebida de outro lugar. Por isso, assim que o senhor estiver acomodado, vou colocar a sua bebida em uma de nossas canecas. Assim não haveria nenhum copo com a marca do concorrente sobre a mesa. Você continuaria bebendo seu cappuccino e eles teriam recebido o dinheiro que você gastaria com o café da manhã. Por que a garçonete não pensou nisso? Porque ela estava cumprindo cegamente as diretrizes da empresa, sem levar em conta o efeito que elas teriam sobre os clientes. Ao optar por não liderar nem interferir de forma positiva naquela situação, para que os dois lados ficassem satisfeitos, ela causou um efeito negativo e perdeu um cliente. Esse tipo de situação se repete todos os dias nos negócios e na vida. É o caso da mulher que se recusa a fazer compras em uma loja de departamentos porque foi ignorada ou mal atendida. Da mãe exausta que decide não dedicar mais seu tempo ao grupo de escoteiros local porque sempre pedem que ela faça coisas no último minuto, sem tempo para se preparar. Em todos os casos, alguém abdicou da liderança. Uma frase simples pode ter custado a Delicatessen US$ 1.500 por ano. O custo total do meu café da manhã, 3 vezes por semana durante um ano. Esse valor teria sido um ótimo retorno sobre o investimento. Líderes de verdade procuram novas maneiras de liderar. Há anos, um hotel 5 estrelas tentava identificar os hóspedes que já haviam ficado no hotel antes que eles se apresentassem à recepção. Bastaria, claro, o recepcionista consultar o computador para saber se um hóspede já havia estado lá. Mas haveria um modo de os funcionários reconhecerem um hóspede antes mesmo que ele se dirigisse ao balcão? O porteiro fez uma ótima sugestão. Ao cumprimentar cada um dos hóspedes que chegasse, ele diria: Bem-vindo ao hotel. O senhor já se hospedou conosco? Em caso afirmativo, o porteiro, ao entregar o hóspede para o mensageiro, puxaria a orelha esquerda. Esse puxão indicaria um hóspede que estava retornando ao hotel e que poderia, então, ser tratado como tal pelos funcionários antes mesmo de se registrar. Um amigo meu estava hospedado no Hotel Omni de São Diego quando descobriu que não tinha nenhuma barbatana para o colarinho de suas camisas. Prestes a participar de uma reunião importante, ele estava sem tempo para comprar esse item comum, mas nem sempre fácil de ser encontrado. Ele contou seu problema a um funcionário do hotel que, depois de lhe dar várias alternativas, pensou na solução perfeita. Já que os cartões de plástico usados como chave para os quartos eram aproximadamente da mesma espessura, o criativo funcionário cortou um desses cartões e criou uma barbatana sob medida para o hóspede. Meu amigo, obviamente, ficou maravilhado, tanto pela solução do problema quanto pela criatividade desse líder sem cargo de chefia. O pequeno gesto fez uma enorme diferença na vida dele. Pequenos gestos e grandes resultados.
Você sabia que a pessoa que teve a ideia de colocar alguém para cumprimentar os clientes assim que chegam à loja, algo que se tornou uma marca registrada do Walmart, não era um gerente? Era um operador de caixa, um líder sem cargo executivo. Conheça aqui mais um exemplo de como a nossa pequena melhoria pode fazer uma enorme diferença. No fim da década de 80, em Portland, no Oregon, Jay Sorensen pediu um café em um drive-thru. Embora estivesse envolvido em um guardanapo, o copo estava tão quente que Sorensen não conseguiu segurá-lo e o derramou no colo. No começo da década de 90, quando a mania pelos cafés da Starbucks estava começando, Sorensen observou sem parar o modo como os consumidores seguravam cuidadosamente seus copos, mesmo quando eles usavam copos duplos. É uma situação que muitos de nós já vivemos. Uma fonte de irritação que toleramos, mas jamais pensamos em resolver. Usando materiais caseiros, Jay inventou um protetor de papelão para solucionar o problema. O protetor ficou conhecido como Jeva Jacket, e a empresa que Jay fundou para confeccioná-lo vende hoje quase 700 milhões de unidades por ano. Novamente, algo simples que gerou resultados grandiosos. Outro exemplo de líder que foi além da sua função é o gerente de loja da Starbucks que inventou o Frappuccino. Quando o CEO Howard Schultz descobriu que estavam testando a bebida e experimentou, ele não gostou. Entretanto, muitas outras pessoas gostaram. Então, o gerente pesquisou e aperfeiçoou a bebida, e a incluiu no cardápio em 1995. Em 3 anos, o Frappuccino gerou um faturamento de 100 milhões de dólares para a empresa. Esse é o poder da liderança que independe do cargo. Não era a responsabilidade do gerente criar novas bebidas, mas ele fez isso assim mesmo, só porque lhe pareceu uma boa ideia. Assumindo a liderança. Nos primeiros anos dos Estados Unidos como uma nação, um pastor chamado Russell Conwell percebeu, durante um culto noturno, que Charles Davis, um jovem membro da sua congregação, parecia atormentado. Por ser uma pessoa sensível e intuitiva, Conwell perguntou-lhe o que havia de errado. Charles explicou que o seu salário era baixo e que suas chances de ganhar mais eram remotas. Além disso, ele tinha que cuidar da sua mãe. Charles almejava se tornar pastor, mas tinha poucas esperanças de conseguir a educação que precisava para isso. O que vou fazer? O pastor Conwell respondeu imediatamente. Vamos nos reunir uma noite por semana e eu começarei a lhe ensinar. Davis perguntou se poderia levar um amigo, e Conwell lhe disse para levar quantos amigos quisesse. Naquela primeira noite, Conwell ensinou 6 jovens. Na terceira sessão, 40 pessoas assistiam à aula. Em pouco tempo, outros professores se ofereceram para ajudar. Eles alugaram uma sala e depois compraram alguns edifícios. Foi assim que, como Gregory Dixon conta na biografia de Russell Conwell, a Temple University foi fundada na Filadélfia. Mas Russell Conwell tinha um cargo, não tinha? Sim, ele era pastor, advogado e empreendedor. Também escreveu um best-seller chamado Acres of Diamond, Campos de Diamante, e era considerado o maior palestrante motivacional do seu tempo. Mas ele não era acadêmico, não tinha diploma de professor, nem experiência como administrador de uma instituição educacional. Mesmo assim, Conwell fundou uma universidade. E por que ele fez isso? Porque estava respondendo a uma necessidade. Conwell explica melhor com suas próprias palavras. Excelência significa alcançar grandes feitos com poucos meios e buscar pessoalmente a realização de objetivos que beneficiem o maior número de pessoas. Você é capaz de pensar num relacionamento que precisa ser reforçado ou melhorado? Consegue se lembrar de um caso que poderia ter sido resolvido de outro modo se você tivesse assumido a liderança? E quanto à ideia que você tem em mente que pode melhorar o seu produto ou serviço? Relacionamentos, soluções e incrementos. Essas são as oportunidades para você aumentar o seu retorno sobre o seu investimento.